Bem-vindos e bem-vindas a todos e todas a mais um episódio do nosso podcast Palavra na Mesa. Hoje comigo, Regina Cleia Almeida, e está aqui o professor Marcos Maurício, além do nosso convidado, que é o diretor Cláudio Marques Neto. Muito obrigada pela sua presença, Cláudio. Vou começar fazendo a minha audiodescrição. Bom, sou uma mulher negra, alta, sorridente. Estou hoje com os meus cabelos presos e com uma blusa bege com babados na manga. Passo a palavra agora pro Marcos. Obrigado, Cláudio. Sou Marcos Maurício, sou um homem negro, de uma pele clara, cabelo grisalho. Estou com uma blusa salmão, segundo meu filho. Vou acreditar nisso. E nós estamos numa biblioteca, numa pequena biblioteca. Então, atrás de nós tem uma série de livros, né? Por favor, Cláudia. Boa tarde, Marcos Maurício. Boa tarde, Regina. Prazer estar aqui com vocês, né? Então, eu sou o Cláudio. Eu sou um homem negro, tenho cabelos grisalhos, né? Estou também com um cavanhaque grisalho. Estou usando uma camisa vermelha e atrás de mim tem uma estante também com livros. Ok. Eu queria começar falando parte da trajetória do Cláudio, para que a gente possa conhecer melhor esse nosso entrevistado, que é uma simpatia de pessoa, começou aqui essa tarde nos deixando super tranquilos, né? Então, Cláudio, obrigada pela sua presença mais uma vez. Cláudio é doutor e mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, com graduação em Pedagogia pelo Instituto de Educação Costa Braga. No mestrado, trabalhou com temas da indisciplina e da violência escolar. No doutorado, analisou a produção da indisciplina escolar nas trajetórias formativas de alunos do ensino fundamental, a partir dos conceitos de gênero e masculinidades. É autor do livro Indisciplina e Violência Escolar, Dilemas e Possibilidades, publicado em 2017 pela editora Porto de Ideias. Além disso, é atualmente diretor da escola Espaços de Bitita, no bairro de Canindé, da Dre Penha. Você viu que trajetória, né? Então eu acho que a gente pode começar por isso, né? Falando um pouquinho da sua trajetória, conta pra gente como foi que você chegou a diretor de escola, qual é esse caminho aí que você percorreu? Então, Regina, primeiro, assim, eu sempre tive, né, intuitivamente, uma vocação por uma forma de conhecimento e de estudo mais abrangente, né? Então, quando eu resolvo ser professor, por exemplo, já foi um choque na minha família, né? Porque eu fiz o ensino médio lá no interior da Bahia, né? Onde eu nasci, e lá nessa cidade, na década de 1980, as meninas faziam magistério e os meninos faziam contabilidade. Então, a divisão por sexo era muito natural e clara, né? Então, quando eu dou a notícia para os meus pais que eu vou fazer magistério, foi um choque, né? Porque isso não era uma coisa esperada, assim, mas não que necessariamente eu quisesse ser professor, porque desde criança eu sonhei. Eu acho que tem um pouco dessas fantasias quando as pessoas, né, se profissionalizam e começam a achar, né, de que nasceram para aquilo. Mas não foi exatamente isso. Eu queria fazer magistério porque eu achava que o magistério poderia me ajudar muito mais do que o curso de contabilidade. E aí eu fiz magistério, né? Aí saí da minha cidade natal com 21 anos, depois que concluí, vim para São Paulo para estudar e fiz a pedagogia, né? E depois o mestrado, porque aí eu realmente resolvi ficar no magistério, né? Achei que era o caminho mesmo. Depois que entrei no magistério, fui professor, né, do ensino fundamental 1, a formação de magistério me permitia dar aula, já comecei a dar aula em 1990. E aí, como professor, eu achava que eu tinha sim que ter conhecimento na área. Acho que o professor ele tem que ter uma formação sólida, né? Tem que ter uma formação técnico-pedagógica, formação política e intelectual, cultural muito sólida, e eu tive que continuar estudando. Então, eu vou fazer lá, depois da pedagogia, o mestrado, o doutorado, e atualmente eu faço também o pós-doutorado em educação também na Universidade de São Paulo, porque um pouco é isso, a gente precisa, né, dentro dessa trajetória. Então, embora eu tenha feito uma carreira de 34 anos na educação, a minha entrada nela foi um pouco
natural ou acidental, assim, eu não pensava como criança ser professor, não existia essa fantasia. Mas enfim, cheguei, fiquei, assumi e estou aqui hoje conversando com vocês sobre isso depois de 35 anos dentro de escolas públicas, né? Aí você sempre trabalhou em escolas públicas? Trabalhei também em escola particular lá na chegada em São Paulo, porque assim, é muito difícil, né? Eu comecei dando aula na rede estadual, como muita gente, né? E aí é difícil, o salário de professor sempre foi, né? Infelizmente, não é uma profissão valorizada ainda hoje, como a gente gostaria que fosse, embora a nossa situação na Prefeitura de São Paulo seja muito distinta das demais redes, principalmente da de São Paulo. Eu dei aula lá no comecinho, 90, 91 até 92, mas eu nunca gostei, na verdade, viu, Marcos Maurício? Assim, eu nunca quis, na verdade, desperdiçar o meu conhecimento como professor trabalhando para um segmento social que eu sei que não precisava de mim. Então, meu engajamento também tem um pouco desse engajamento político de um trabalho para a escola pública. E aí, a partir de 93, se não me engano, eu só segui na escola pública. Porque você chegou a dar aula na faculdade também, Cheguei. né? Por isso que você... Quer continuar aí? Se você não pode perguntar. Cláudio, hoje você está como diretor numa escola, num bairro, assim, não é periférico, é um bairro central ali, né, no Canindé, mas uma escola que tem uma história muito interessante, né? Assim, tem uma mudança, eu acho que teve uma mudança de nome nos últimos tempos, e eu acho que foi uma luta grande de vocês para conseguir essa mudança, né? Então, logo no comecinho a Regina falou, né, que a escola hoje é o espaço de Bitita, mas nem sempre foi assim, né? Como que foi um pouco essa transformação? Então, um pouco isso tem a ver com um tipo de conhecimento que se quer produzir, né, Marcos? Então, o bairro do Canindé é um bairro central, né, na cidade de São Paulo. Estamos ali vizinhos da Luz, do Brás e do Pari. Então, como você disse, esse é um lugar também que tem muita condição, tem muito comércio, mas também tem muita miséria, né? Tem muita dificuldade. E aquele bairro tá lá tem uma história muito bonita, muito grande, onde Carolina Maria de Jesus morou, né? Só que era uma história que não era valorizada pela escola, né? Então, o que tem de diferente hoje lá é que nós temos um grupo de profissionais educadores que, diferentemente do que acontecia mais de uma década, por exemplo, não considerava o território como um elemento importante no processo de educação, né? E considerar o território é isso, é você produzir uma outra historiografia do lugar, né? E aí nós fomos pesquisar, né? A gente começou a entender, quando nós chegamos lá em 2011, por exemplo, que foi discutir a identidade do lugar. Porque, na verdade, eu fui para a escola um pouco... não compreendendo a realidade que eu ia encontrar. Então, por que eu fui parar naquela escola? Porque eu queria trabalhar com uma escola que atendesse uma população migrante internacional, porque foi isso que eu estudei um pouco no mestrado, né, com a disciplina de violência, e a gente tem muita influência de autores, né, europeus, sobretudo franceses, e eles situam muito o problema da disciplina da violência com o imigrante, né, os árabes, etc. Então eu achei que eu tinha aprendido alguma coisa que era um momento então de transformar aquilo em saber e conhecimento dentro de uma realidade de escola pública de São Paulo. E foi lá que eu vi que naquela região tinha, né? Eu não morava lá, eu era do Butantã, então resolvi migrar, né, para essa região da cidade para trabalhar. Então eu vou com uma perspectiva de encontrar uma escola com um projeto, né, instituído para dar conta desse problema, né, da imigração, que teria um eixo narrativo importante dentro do PPP. E aí foi um grande choque porque não tinha, né? Assim, não tinha. O imigrante ele não era considerado. Por quê? A gente sabe que os imigrantes eles são bons alunos, eles não dão problema de disciplina, eles aprendem bem, né? Mas isso não basta porque eles também eram massacrados. Então tinha muito preconceito, né? Muita xenofobia contra imigrantes, sobretudo contra o boliviano, que é a maior população ali da região, né? E aí eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada nesse sentido, e tinha um grupo de professores também, né? É bom esclarecer, porque também não há nenhum heroísmo nisso, a escola não é o Cláudio, a escola é um conjunto de educadores e educadoras que tem uma disposição de trabalho. Então nós nos juntamos e dissemos, a gente tem que de fato fazer alguma coisa. E a partir disso nós consideramos o território. Então a gente vai fazer um estudo,
né? Quem é esse Paraninfo, que é a Escola Abrigo, que era o infante do Henrique, até 5 de junho desse ano, né? Recente. É recente, né? Que era um mercador de escravos, inaugurou isso, né? No mundo, tem uma história terrível, mas que a historiografia, né, traduziu o cara de uma forma para o mundo que ele era um herói, né? Um grande navegador que sequer navegava, inclusive. Né? Então a gente pensou, não é isso que a escola pública tem que fazer. Ensinar não é só reproduzir aquilo que os livros trazem. Ensinar é conhecer a realidade social, a realidade do território e a partir disso também trabalhar. Então a gente tinha um patrono que era, né, tinha uma identidade forjada, mentirosa, e a gente tinha uma outra personagem no próprio território, que era Carolina Maria de Jesus, que era ignorada pelas pessoas do lugar. Então, assim, quem lê, quem estuda, já ouviu muito falar em Carolina Maria de Jesus. Mas na própria escola tinham pessoas que jamais tinham ouvido falar. Os mais jovens, né, as pessoas antigas, tem até alguns que são contemporâneos de Carolina Maria de Jesus. Então nós resolvemos fazer o seguinte, uma escola que preza pela qualidade, por um conhecimento, né, pensando na epistemologia, o que é conhecimento, que tipo de conhecimento tem que ser produzido, você tem que valorizar o lugar, o conhecimento local. E a gente começa com esse processo, né, há 8 anos, né, dizendo o seguinte, olha, esse nome não dá, a gente tem que provar para a comunidade, fazer pesquisa, apresentar quem é esse infante do Henrique. Então, eleger um outro nome para a escola, conhecer o território, mapear as instituições do que a gente tem aqui, e aí nós começamos. Aí o imigrante, por exemplo, que era ignorado, né, embora fosse muito, muito oprimido, as pessoas entenderam que de fato não dava para ignorar. Então, a imigração passou a ser um eixo narrativo importante no projeto político-pedagógico da escola. E a partir disso a gente tem uma primeira virada, né? Porque foi a escola que mais se noticia no Brasil de que tem um trabalho efetivo com os imigrantes, que a gente consegue fazer algumas mudanças, né? E aí, não só com o imigrante, a questão da inclusão, por exemplo, das crianças com dificuldade, com deficiência, a inclusão, né, da diversidade. Então, hoje, por exemplo, né, só para finalizar um pouco, para a gente entender isso, a gente faz uma escola que a gente não só se preocupa com a diversidade, a gente se pergunta quais são os traços da diversidade que não estão presentes na escola. E aí nós vamos buscar. Eu vou dar um exemplo concreto. Em 2019, também depois de 8 anos de luta, nós conseguimos abrir a educação de jovens adultos. Quando nós abrimos, nós assimilamos uma demanda de pessoas, né, com muita dificuldade, excluídas socialmente. Então 50% dos educandos daí, para vocês terem uma ideia, vêm de abrigo, são pessoas que estão em situação de rua, mulheres, homens, etc. E os demais são trabalhadores da região. E a gente começou a se perguntar, quem está faltando nessa diversidade? A gente viu que a gente não tinha, por exemplo, homens e mulheres trans. E aí o assistente da noite, que é o César, fez uma pesquisa e descobriu que tinha um centro de acolhida de mulheres trans na Luz. A gente faz uma interlocução, conversa lá e a gente tenta fazer uma mediação para que essas mulheres trans, né, vão estudar na escola. O que a gente se depara lá? As mulheres trans vão dizer, a gente tenta ir para a escola, nós somos muito discriminados, a gente não se sente confortável, a escola não é um lugar. Não, mas vamos tentar, a gente quer fazer diferente, nós somos uma escola inclusiva. E aí as mulheres, no final da conversa, a diretora fala, a gente podia mandar uma pessoa para testar, né? Se ela gostar, a gente pode encaminhar para lá. Aí tinha uma mulher trans que nunca tinha ido à escola, não era alfabetizada, e aí ela topou fazer a experiência, foi trabalhar, foi fazer conosco lá, né, em 2019, segundo semestre. Resultado de uma mulher trans, hoje nós temos 46 pessoas trans na educação de jovens adultos, sendo 44 mulheres trans e 2 homens trans. Por que isso? De novo, a questão epistemológica. Nós temos uma convicção de que não basta a escola ser democrática, ela tem que promover a democracia. E promover a democracia é isso, é se perguntar e se questionar sempre. É lindo esse projeto de vocês. E assim, na verdade a escola toda, né? Assim, a primeira vez que eu entrei lá na escola, eu me deparo com uma pintura na parede. E eu fiquei absolutamente maravilhado com aquilo. E aí eu começo a descobrir, né, parte desses projetos de vocês com os imigrantes. Aí eu entro na escola para conversar, o coordenador pedagógico fala, vem aqui para você conhecer a escola. E eu entro e a escola, ela é quadrilíngue.
Então, assim, as salas estão em português, espanhol, árabe, inglês, os cartazes. E aí, uma amiga que trabalha na Unifesp, na Letras da Unifesp, fala: Marcos, essa escola é muito legal. Ela nos ajuda muito na questão de como é para eles ter tantas nacionalidades diferentes e conseguir trabalhar a língua, né? Que é outro projeto, né? Claro, vocês têm um projeto também de português lá para estrangeiros. Como está funcionando? Então, assim, para nós foi de novo, né? Assim, a gente encara os problemas do dia a dia. É claro que a educação no Brasil é um segmento, um aspecto muito negligenciado, porque não é para dar certo mesmo, né? Porque isso é um projeto de sociedade. Assim, tem uma educação que não funciona, uma educação que não é qualificada, é um projeto também de nação, né? De pessoas que estão aí no poder e que a educação pública ela não pode prosperar, tem que ser algo realmente ruim, né? A noção que as pessoas têm sobre a educação tem que ser algo negativo, né? Só que a gente sabe disso, mas a despeito, a gente precisa também fazer alguma coisa diante da realidade que aparece para nós. E a questão da imigração foi isso. A gente vinha trabalhando bem, né, de 2011, que é o período que eu chego na escola, a gente conseguia trabalhar bem com os imigrantes, eles aprendiam, como eu disse, né, tiram as melhores notas, eles vão bem na escola. Só que a gente achava que havia uma proximidade entre o português e o espanhol. Então os bolivianos, paraguaios, argentinos, mexicanos aprendiam bem, a gente achava que era pela língua. Só que em outubro de 2014 começam a chegar os árabes, né? As pessoas de língua árabe. Os sírios chegaram e nós ficamos desesperados. Como é que você vai lidar então com uma língua tão diferente, né? Que a gente não entende bem. E aí, nesse desespero, nós falamos: não, temos que dar um jeito. Que jeito nós vamos dar? Nós vamos criar um apoio adicional para a aprendizagem da língua portuguesa. Então, nós vamos fazer à noite. Para as famílias dos nossos estudantes e para aqueles estudantes que queiram voltar depois da aula para aprender o português mais rápido, né? E aí nós abrimos já em março de 2015, no começo do ano, o curso de português e cultura brasileira para migrantes internacionais. Só que aí, o que a gente viu? Toda a comunidade ia, porque não tinha na cidade de São Paulo nenhum curso de português, assim que a gente sabia, né? Institucionalizado para apoiar as pessoas que vinham, né, ou imigrantes, ou refugiadas. E aí a gente começou a ver que os imigrantes vinham, mas os nossos alunos não iam, os adolescentes, né? A gente começou a perceber que um garotinho da Síria, por exemplo, de 6, 7 anos de idade, com 2 meses ele estava falando muito mais fluentemente do que um adolescente de 14 anos. Porque o adolescente tem mais vergonha, não quer se expor, tem vergonha de falar e errar e tal. A criança não. Só que os adolescentes não foram. E a gente ficou com aquela questão na cabeça: será que agora o que a gente faz, né? E aí a gente viu também que os adolescentes, embora não aprendessem no mesmo ritmo que as crianças, mas eles também aprendiam, independente de ser uma língua, né, tão distante como o português, né, do árabe. E aí o que a gente viu? Que, peraí, a barreira linguística ela é real, a gente sabe disso, mas tinha alguma coisa na escola que funcionava e que ajudava esses adolescentes a aprenderem melhor a língua. E aí o que a gente foi descobrir? Que tinha um projeto lá de 2012 chamado Escola Apropriada, Educação, Cidadania e Direitos Humanos, que era um trabalho mais diretamente com os imigrantes, que foi esse primeiro projeto de iniciativa da direção da escola. Bom, não tinha projeto para os imigrantes, eles não eram considerados. O que a gente vai fazer? A gente vai criar então um projeto que era para discutir a questão da imigração na escola, né, que era um grupo de trabalho que se reunia a cada 15 dias. A partir de 2012, esse grupo se reunia religiosamente a cada 15 dias e funcionou até a pandemia. Com isso, o que acontecia? Os imigrantes começaram a ser incluídos de fato na escola. Então, a questão, né, multilingüe, o conhecimento, uma garota ou um garoto saber que para ir ao banheiro vai encontrar na língua dele escrito, né, lá, né, não precisa perguntar para ninguém, passar por esse constrangimento, ela pode ir sabendo que ela vai encontrar a identificação na porta. Então, tudo isso facilitou. E aí a gente tem um processo de inclusão também. Então, quem chega na escola a partir de 2012, por exemplo,
que é de outro país, é recebido por uma comissão de mediação, os professores fazem esse trabalho e um grupo continua acompanhando por um tempo. Então, esse processo todo ajudava na facilitação da aprendizagem da língua. Então, veja, ser uma escola inclusiva, que respeita a dignidade das pessoas, ajuda a aprender. Então, o nosso curso de português hoje, ele é só voltado para a comunidade, ele era voltado só para a comunidade até a pandemia. Com a pandemia, nós tivemos que suspender também o presencial, porque as escolas pararam de funcionar a partir ali de meados de fevereiro, 20 e pouco de fevereiro. Aí nós fizemos o curso também online. Resultado, quando nós voltamos, depois que a situação da pandemia facilitou voltar de novo com o trabalho presencial, a gente descobriu que não dava para desmontar o online. Por quê? Nós passamos a ter agora alunos do Brasil inteiro, inclusive de outros países, não só do Brasil. Então nós temos hoje, no curso de português, pra vocês terem uma ideia, 70 estudantes estudando diariamente, na escola, presencialmente, de terça e quinta, não é diariamente, de terça e quinta eles vão para a escola, e nós temos mais de 200 alunos no total. Então, desses 130, alguns são de outras regiões. Então, nós temos estudantes do curso de português na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo. Nós temos professores também nesses estados do Brasil, na região centro-oeste, na região sul, tem professores que dão aula online. Então a gente tem um projeto hoje que se tornou grande, que eu desconheço que tem um projeto nessa dimensão no país. Por essa perspectiva, se a gente vai tentando incluir, e apesar de ser um país que não valoriza a educação, que não facilita para as escolas de educadores, nós tentamos ir resolvendo os problemas que a gente tem, porque nós centramos isso nas pessoas, naquela necessidade que elas têm e de que maneira a gente pode resolver. Então, ter um projeto hoje nessa dimensão é muito importante. E aí nós temos 20, para vocês terem uma ideia, quase 20 projetos na escola. Para atender os migrantes, atender as crianças com deficiência, atender as crianças mais pobres, projeto de gênero, de diversidade sexual. Assim, o que a gente precisa fazer para amenizar as dificuldades para qualquer pessoa na escola que estuda? Quais são? As pessoas mais idosas, na educação de jovens e adultos também. Então, é dentro desse plano de tentar fazer um trabalho com dignidade que a gente tenta caminhar. E a gente vê que as pessoas estão se beneficiando com isso, apesar da dificuldade que a gente tem. Então eu queria deixar claro também que não é um trabalho fácil, às vezes as pessoas veem a gente muito Super aí fácil no trabalho, mas não é muito difícil, é doloroso, assim, custa muito. A mudança de nome foram 8 anos, a implantar a educação de jovens e adultos 8 anos, a gente tem o projeto de construir um outro prédio, há 9 anos a gente não consegue, então assim, tudo é fruto de muita luta. Poderia ser mais tranquilo, mas infelizmente não é. Mas a gente encara isso também como parte do nosso trabalho. Quando você... Eu queria voltar, Cláudio, só na questão daquela imagem na entrada da escola. Ela já existia quando você chegou lá ou não? Ela foi feita depois? Você sabe quem é o artista, a artista que fez? Então, aquela imagem ela não chegou e assim, quando você faz um trabalho que é bem feito, é consolidado, ele começa a ser reconhecido. Então, uma escola que não tinha esse trabalho efetivo com os imigrantes, eles eram oprimidos, discriminados. Aí você faz um trabalho para reverter isso. Então, a escola ela é muito exitosa no campo cultural. Acho que no Brasil inteiro a gente reconhece. Então, assim, você vai trabalhar com os estudantes nativos do Brasil, de que o estrangeiro precisa ser respeitado, aí se a escola fizer esse trabalho, os alunos vão passar a respeitar, eles vão conviver melhor. Foi o que aconteceu. Então, depois de um tempo, aqueles estudantes que eram discriminados, sofriam xenofobia, passavam por uma situação de preconceito e opressão, a escola dá espaço para eles e diz para todo mundo, a gente precisa conversar e a gente precisa conviver bem. Então, com o projeto, os alunos estrangeiros começaram, primeiro, falar da cultura de seus países. Então, todo aluno estrangeiro que chega na escola, ele vai contar para os brasileiros, para as pessoas que nasceram no Brasil, de onde ele vem, como é que é a vida dele lá, traz imagens. Os sírios, por exemplo, quando mostravam o lugar onde eles moraram, antes da guerra e depois da guerra, então se sensibiliza. Então, você traz uma realidade concreta, e nisso foi. A gente começou a reverter, a gente deu uma pacificada nesse sentido. Em 2013, a gente começa a perceber que houve a primeira virada. Qual foi a virada?
Uma aluna nativa do Brasil pergunta para a coordenadora pedagógica: escuta, por que só os alunos imigrantes podem fazer coisas legais na escola? Então vejam, de oprimidos eles passam a ser protagonistas. Aí o que acontece? Quando a gente faz esse trabalho de reconhecimento do outro, de respeito, né, os alunos nativos começam a perceber que, caramba, realmente eles são inteligentes, os caras são estudiosos, o que eu posso fazer? Eu vou me associar a ele vai me ajudar a aprender melhor. Então eles começaram a ver e aprender melhor. Em 2015, uma aluninha, eu vou chegar lá no painel, uma aluninha boliviana vai chegar para a gente e fazer o seguinte: ó, diretor, a gente está com um problema, né? Porque lá no recreio, os paraguaios, os bolivianos, os mexicanos, né, os venezuelanos vão falar espanhol e os alunos que nascem no Brasil não sabem espanhol, eles ficam por fora. A gente também não acha que isso é justo. Como a gente agora é bem aceito na escola, a gente faz muita coisa bacana, nós queremos então ensinar o espanhol para as pessoas do Brasil. Legal, então como é que a gente faz isso? Vamos ajudar? Vamos fazer um projeto? Vamos pensar como é que a gente faz isso? Pedir ajuda para 2 professoras, fizeram um projeto, elas começaram. Para vocês terem uma ideia, todos os nossos projetos, eles são por adesão. As crianças, adolescentes se inscrevem, eles vão fazer lá. Foi o projeto mais procurado na escola naquele ano. Todo mundo queria se inscrever. E como a gente não tinha vaga para todo mundo, né, tivemos que fazer a opção e poucos escolheram. O projeto foi tão bem sucedido que ganhou um prêmio nacional do Instituto Alana, né? E aquelas 2 garotas bolivianas que se mobilizaram para poder também facilitar o acesso ao espanhol para as crianças nascidas no Brasil, tiveram tanto sucesso que isso foi reconhecido. E aí elas, para receber o prêmio, elas foram para o Rio de Janeiro, passaram uma semana, receberam o prêmio no Museu do Amanhã, que é um lugar maravilhoso, andaram de avião pela primeira vez na vida. Né? E aí a escola começou a dar notícia para o mundo de um trabalho que aparecia ali. Porque quando os alunos vão contar, mostrar a experiência, a escola passa a ser conhecida. Então hoje nós somos conhecidos não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil e até fora do Brasil. Né? Que tivemos reportagem até dos Estados Unidos, de um canal de notícia que veio ver esse trabalho com a imigração que a gente faz. E nisso, uma vez, a secretaria estava fazendo um curso sobre imigração e uma artista chilena foi convidada, a Verônica Itier, foi convidada para presentear uma das escolas com um mural dela, que era um mural muito conhecido, né? E aí eles tinham que decidir para onde ia esse mural. E aí nesse curso, por exemplo, a escola nem estava presente, tinha ninguém da escola inscrito, mas aí todo mundo que estava presente naquele curso disse que se aquele mural tinha que ir para uma escola, tinha que ir para a nossa escola. Né? E foi aí que a secretaria entrou em contato e falou: ó, Cláudia, o pessoal aqui do curso, mesmo sendo pessoas de outras escolas, acham que se esse mural tem que ir para uma escola, tem que ser para a escola de vocês. E foi uma festa, né? E onde é que coloca então o mural? Né? Vocês estão vendo a imagem do mural aí. Isso. Onde é que vai o mural? Então vamos colocar um mural para todo mundo ver, que seja algo belo, não só para os estudantes profissionais, para todo mundo que entra na escola. Então está lá o mural na entrada, né? no hall de entrada, perto da secretaria. Então foi assim que ele chegou e foi assim que a gente teve aquele belo presente, né? E é isso, assim, hoje a gente tem algumas facilidades, o projeto português, por exemplo, cresceu, porque tem muita gente que quer se voluntariar na escola, porque sabe que a escola realmente trabalha em prol da comunidade e quer contribuir. Então, um pouco é isso. Quando a gente trabalha duro, no começo pode ser meio difícil, mas quando esse trabalho acontece também, a gente tem alguns retornos, alguns benefícios, e aquele mural é um exemplo típico disso. Nossa, obrigado. Uau, que trabalho lindo, né? A gente vai olhando, pensando em todas essas construções sendo feitas, né, num processo dentro de uma escola, e a gente vê como isso é rico, e é bonito, e é gostoso. Eu queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre, durante a sua fala, vários momentos você pontuou que uma das alunas veio e nos falou, né, a comunidade, a gente foi percebendo ali a necessidade da comunidade em si, percebendo qual eram as diferenças que nós não temos aqui, né, para poder trabalhar com elas. E eu queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre essa comunidade escolar. Como que ela participa das decisões na escola? Né? A gente sabe que esses momentos são tão delicados, não são fáceis. Como que é esse processo da comunidade escolar nas decisões, nas tomadas de decisões?
Primeiro é que a comunidade escolar, muitas vezes a gente reclama que ela não participa, mas é porque, na verdade, as escolas precisam se preparar para receber. Esse é o primeiro ponto. Foi isso essa conclusão que nós chegamos. Né? Em todas as escolas pelas quais eu passei desde o início da minha carreira, né, como professor, lá em 1990, é ter essa clareza de que as coisas não são naturais. Como dizia Paulo Freire, nem toda obviedade é tão óbvia como parece ser. Então, é um trabalho de construção, esse é o primeiro ponto. Então, hoje, por exemplo, como diretor, eu tenho um projeto que é de visita às famílias. Então, os professores, os alunos têm algum tipo de dificuldade, né? Os professores indicam, ó, Cláudio, fulano de tal precisa de visita. Eu vou lá, agendo, a gente agenda, eu vou fazer visita para conhecer a realidade do estudante, saber, né, tentar entender do ponto de vista da sua casa de que maneira tem alguns problemas que estão afetando, né, a sua vida na escola, e a gente tentar entender um pouco para facilitar. E não é por questão de indisciplina. Então, por exemplo, eu não vou visitar alguém que está com problema de indisciplina na escola ou de violência. Eu vou entender o estudante que está com alguma dificuldade, ou está quieto demais, ou está faltando muito à escola, né, ou está chorando, demonstrou algum tipo de dor recorrente. Então, a gente vai tentar entender junto à família. Esse é o primeiro. Eu faço isso desde 1990, quando eu era professor, né, de criança, que eu começava a pensar que a escola onde eu estava, né, tinha chegado. Eu cheguei em dezembro de 89 em São Paulo, e em março já era professor no estado. Então é uma realidade muito distinta. E aí eu via que os pais e as famílias não estavam muito na escola e não eram muito recebidas na escola ou chamadas. E aí eu não tinha necessidade de ir, então, ter contato com meus estudantes na casa, né? E eu acho que isso é fundamental. As escolas têm que também ir à casa da família, mas precisa receber também. Como é que você faz? Muitas vezes as famílias não participam porque elas não entendem. Então você tem que abrir espaço. Então, além da PM, que é a Associação de Pais e Mestres, além do Conselho de Escola, você tem que dar essa vazão de participação nos momentos de saber o rendimento e a aprendizagem dos estudantes. Então, em todas as escolas que eu trabalhei, a gente implanta aquilo que se chama de conselho participativo. Então, o conselho de classe, geralmente ele é feito entre os professores, a coordenação pedagógica, e discute a situação dos estudantes. Eu acho que a família tem que estar presente nesse momento, né? Então foi a primeira grande mudança que nós fizemos lá também na escola. Então tem o conselho participativo, os pais vão. Então no dia de conselho daquela classe, quem participa? Os professores, a coordenação, a direção, os pais, mães ou responsáveis e o estudante, para discutir a situação de aprendizagem, todo mundo junto, né? E então, essa é a primeira coisa. Se os pais começam a entender, discutir o que era para o seu filho ou filha aprender, o que ele aprendeu, né, e o que ele precisa colaborar, é diferente de ir à escola para poder receber bronca ou ouvir reclamação da escola porque o filho não está aprendendo. Então, primeiro você quebra esse vício. E aí tem também os canais de participação, como o Conselho de Escola, por exemplo, né, e a PM. Você tem que chamar os pais e mães para discutir. Você tem que dar espaço de participação. Então, por exemplo, na escola, eu não ocupo, por exemplo, no conselho, porque o diretor é um membro nato, o cargo de presidente do conselho, né? Porque eu acho que tem que ser ocupado pelas famílias. Então, quem é o presidente hoje do conselho da escola? É um pai de estudante, que é o José Roberto, pai de duas crianças que estudam à tarde, duas meninas. A vice-presidente, né, é uma mãe de aluno também. As pessoas ocupam esses espaços. Então, assim, você tem que também dar responsabilidade. Responsabilidade no sentido de que, ó, vocês são importantes, eu vou dar lugar de importância. É nesse sentido que é a responsabilidade, não de transferir obrigações, né? Então, assim, tem que trabalhar com transparência, tem que dar espaço para as famílias estarem na escola, tem que ser transparente em relação àquilo que você faz. Então, tudo que a gente vai fazer na escola também é decidido pelo conselho. Então, às vezes, há uma simulação, né, essa coisa de que o conselho decide tudo, mas muitas vezes não decide nada, né? Porque a gente sabe que tem pouca participação, todo mundo resolve, e aí dá-se a entender que os conselhos funcionam. Na escola Espaço Tibetita, de fato, funciona. Então, é o conselho que vai votar, é o conselho que decide. A direção, coordenação e professores podem até indicar aquilo que eles acham que é importante e defender a sua ideia. Mas o conselho, de fato, vota. E para um pouco quebrar esse vício, é justamente que é aí que a gente precisa de família, de pai e mãe ali participando efetivamente. Então, assim, a participação efetiva das famílias vai depender também de um certo trabalho que a escola tem que fazer em prol disso.
Se não adianta chamar os pais e mães e dizer, a gente vai participar e agora que vocês estão aqui eu vou falar dos problemas que o seu filho está dando na escola. Não tem que chamar os pais e mães responsáveis só para falar dos problemas. Tem que falar como a escola é, o que a escola é e como eles esperam que a escola tem que ser. Então, hoje nós temos uma adesão de participação na escola que é muito importante. Só que para isso, como é que você cria essa dinâmica? Buscando costurar outras formas de trazer mais pessoas. Então, no começo, eu comecei a fazer uma coisa chamada também, além das visitas às famílias, os pais conhecerem, ver que o diretor vai até a casa dele, que ele pode ir à escola também, uma coisa chamada de conversa com o diretor. Então, todo dia da reunião do conselho, tinha uma outra agenda comigo que era a conversa com o diretor. Então, os pais e mães tinham aquilo divulgado na escola, quem quisesse ia naquele momento saber do diretor, trazer qualquer demanda. 1 hora antes da reunião do conselho era a conversa com o diretor. A agenda não era minha, a agenda livre. Eu só ia escutar as famílias, os pais, quais são os problemas que a gente tem, né? Então, é isso que a gente faz, assim, buscar formas de não só fazer com que as famílias cheguem até a escola, mas como é que a escola chega também nas pessoas e dando a entender de que a participação ela é importante, a democracia é fundamental na escola, mas que a escola, de certa maneira, ela precisa também trabalhar e produzir uma participação de qualidade. E naquela mudança do nome, o Conselho então também participou isso, na escolha do que seria, ou seja, esse nome que a gente tem, Infante Dom Henrique, realmente não é o nome, a gente precisa mudar, pelo tudo que você tinha explicado no começo, e as famílias chegaram a votar isso, foi uma escolha da comunidade. Foi, então, assim, a gente tem, na verdade, assim, a gente não quer uma coisa performática, porque tem, assim, não adianta a gente dizer que é democrático e a gente não perceber a democracia. A democracia ela é perceptível. Qualquer pessoa que vai na escola, assim, você vai entrar na escola, espaço de Bitita, você vai perceber que aquilo que se apresenta na sua frente tem que dizer sobre a democracia que a escola propala por aí, né? A gente vai dizer que tem democracia, mas ela precisa ser visível também. Então, quando lá em 2013 a gente começa a falar sobre identidade, vamos dizer o seguinte, olha, não adianta fazer um projeto de identidade só com os estudantes e as famílias, a gente tem que fazer um projeto de identidade para a escola. A escola também tem que se ver. E foi aí que a escola foi se ver, ela fez um estudo, né, sobre quem era o Infante Dom Henrique, e aí apresentou isso para a comunidade, e a primeira pergunta feita à comunidade foi, tá bom, esse cara que dá nome à comunidade, que dá o nome à escola, vocês querem mudar ou querem manter? Apesar disso, né? Assim, porque por mais que o Cláudio, diretor, condene aquele Infante Dom Henrique, né, da história, eu queria que mudasse, eu não ia simplesmente falar, né, eu quero que mude e pronto. A pergunta foi feita para a comunidade, foi a primeira coisa que a comunidade votou. Os pais foram feitos 3 assembleias, uma por período. Os pais e mães tinham que ir nessa assembleia e votar se queriam que mudasse o nome da escola ou não, né? E tinha gente que falava, diretor, esse cara realmente ele é um canalha, né? Ele é um traste, mas esse nome da escola é tão bonito, é sonoro, né? Infante Dom Henrique, o nome é bonito, mas essa história realmente não dá, diretor, a gente também mesmo, a gente precisa mudar. Então, assim, as pessoas que foram contrárias à mudança de nome foi pouco, ali menos de 2% do total da escola, muito pouco, então tinha que mudar mesmo. Essa foi a primeira pergunta, assim, tudo é decidido com a comunidade. O segundo passo foi, tá bom, vocês não querem que seja o nome do Infante Dom Henrique, a gente vai ter que dar outro nome para a escola, agora que nome vai ser esse? Aí foi aberto um outro processo, que qualquer pessoa da comunidade, sendo estudante, professor, membro da direção, pessoas da comunidade sem nenhuma relação com a escola, não precisava ter filho na escola para achar que nome a escola deveria ter. Foi feita uma urna, né, de vidro grande, transparente. Qualquer pessoa que quisesse, por um período de 1 semana, estava aberto o período de dar nome para a escola. Então as pessoas começaram a sugerir nomes. Então apareceu Patrícia Galvão, Carolina Maria de Jesus, Milton Santos, Ariano Suassuna, entre outros, que eu não vou me lembrar de todos aqui. E aí nós fizemos a eleição em 2 turnos. Então, foi aberto lá, todo mundo e tal. Pegamos os candidatos, depois de 1 semana, apareceram esses candidatos. Foram feitas cédulas de votação e dentro de um período de 1 semana, pessoas poderiam ir na secretaria da escola e votar, porque a comunidade também podia votar.
Você precisava ter relação com a escola, né? E aí os estudantes votavam na sala, o professor levava a urna, os estudantes votavam e no final a gente fez o levantamento. 2 ficaram para o segundo turno, que foi a Patrícia Galvão e a Carolina Maria de Jesus. E aí vamos então para o segundo turno, né? No segundo turno a Carolina Maria de Jesus ganha da Patrícia Galvão, né? É claro, a Carolina morou a poucos metros da escola, ela passou a ser conhecida nessa discussão da identidade, porque as pessoas começaram a conhecer quem era Carolina Maria de Jesus, né? De novo aquela coisa da epistemologia, né? Assim, a escola ela é o lugar do mérito, ainda infelizmente, né? O aluno precisa provar que ele sabe para fazer prova para passar de ano, isso é mérito. Só que de fato o mérito ele é deixado de lado. Você pega uma mulher negra que morou na favela, que estudou, né, menos de 2 anos, com menos de 2 anos de escolaridade e produziu um best-seller, né, um dos livros mais vendidos no Brasil em todos os tempos, né, que muitos intelectuais não chegam, né, a essa conquista que Carolina Maria de Jesus chegou. Então assim, é isso que a escola precisa provar. Escuta, ó, tem pessoas que são batalhadoras, que vivem com muita dificuldade e quando elas ocupam um lugar no sol, você tem que mostrar isso, você não tem que ocultar, você tem que mostrar. É claro que a gente não vai também reificar isso e dizer, olha, vamos valorizar a opressão, né? Não vamos valorizar a miséria, não é isso, a gente não quer fazer apologia à miséria, quer dizer que a luta ela é importante, se a gente quer sair da condição que a gente está, a gente precisa lutar e a gente precisa valorizar essa luta. E aí a Carolina ganhou em segundo turno, né? E aí foi feito um projeto de lei em 2016, tudo isso demora, porque você vai fazer pesquisa e tal, né? Foi feito um projeto de lei, a gente deu entrada em 2016, ele tramita em 2017, foi votado em primeiro turno pela Câmara, foi aprovado também em segundo turno, aprovou e quando chegou na mesa do Dória, o Dória vetou, né? Oh, e quem aí, diria? Pois é, e aí vetou e aí começou a nossa angústia, né? Essa luta, e depois 17, 18 tentamos, 19 tentamos, enfim conseguimos depois de tantos anos fazer essa mudança aí, porque a gente teve que mudar, né? Assim, antes, naquele processo, a escola deveria se chamar Escritora Carolina Maria de Jesus. Com essas objeções todas, de não deixar a gente usar o nome da Carolina, porque de fato tem uma lei de 2008 que diz que não pode se homenagear a mesma figura em próprios municipais. Só que mesmo depois da lei, e esse era o nosso argumento, algumas escolas conseguiram. Então tem uma escola chamada Sócrates Brasileiro, por exemplo, lá no Campo Limpo, que mudou o nome da escola para Sócrates e acrescentou o brasileiro para diferenciar da outra, mesmo depois da lei. E tem outras escolas que também conseguiram. Nós tentamos fazer, né, esse processo, mas sempre era negado para a gente. E aí, para continuar homenageando Carolina Maria de Jesus, que era para fazer valer a vontade da comunidade, nós então resolvemos aí usar o apelido de infância dela, que era Bitita, né? O apelido de infância de Carolina Maria de Jesus era Bitita. Ela só vai se descobrir Carolina Maria de Jesus na escola. Quando a professora vai fazer a chamada, que chama Carolina Maria de Jesus, ela não responde, porque ela não era conhecida, e ela vai descobrir que o nome dela não é Bitita, é Carolina Maria de Jesus. E então, com essa burla, que é uma burla, já que continua sendo a mesma Carolina, mas não podia dar esse nome, a gente mantém a homenagem a Carolina, mas todos os materiais da escola fazem referência, a gente deixa isso muito claro, que o nome Bitita é uma homenagem a Carolina Maria de Jesus, onde a comunidade participou efetivamente dos processos que ela tem. Então, eu acho que é outra coisa também de como participar, quais são os canais, né, os espaços democráticos, e a comunidade, de fato, tem incidência sobre as mudanças e é tudo aquilo que a escola decide. E aí essa identidade que você falava, né, vai gerando uma identidade naquela região, naquela escola, na comunidade, uma identidade com a Carolina, com o que ela escreveu. Assim, eu moro ali do lado, muito perto dali, e assim, ler Carolina e depois você transitar pelas ruas onde ela falava, hoje eu andei pela Bom Jardim carregando, né? E você vê que ainda continuam pessoas fazendo a mesma coisa que ela fazia tanto tempo depois. Né, no mesmo espaço, nas mesmas ruas, é duro, né, ver isso, mas tem a questão da identidade. E como é bom a escola quando ela
ajuda que as pessoas passem a pesquisar, e não só a escola, né? A gente fez um tempo atrás um Música em Debate aqui, e a gente falava sobre a questão das escolas de samba. Como as escolas de samba são espaços também de ensino. Então, quando alguém vai, a gente quer homenagear um escritor, um artista, uma cidade, como toda aquela comunidade estuda para poder fazer. E a Maria Carolina já foi homenageada em várias escolas de samba, né? Já foi no Rio de Janeiro, em 2, aqui em São Paulo. Em 2021, né, teve a Colorado, fez o todo. E foi muito legal o desfile da Colorado. Em 2021, e ela era homenageada. Acho que isso vai ajudando, né? Que a comunidade vai percebendo a importância dessa mulher, a importância dela para aquele espaço, né? E valorizando isso. E se orgulhando de ter feito essa escolha, né? Isso, de ter exatamente. participado de todo esse processo, né? De escolha de um espaço que, mesmo que sejam pessoas que não estão diretamente ligadas à escola, tendo podido votar, né? Ter feito essa escolha faz uma diferença, sim, e mostra, como o Cláudio disse pra gente, a importância de você não só falar de democracia na escola, mas você viver esses passos, essas construções que são de definição, de escolha, né? Então, muito importante esse trabalho, muito gostoso de ouvir essa história, né? Esse percurso, esse histórico desse espaço de educação tão rico, né? A gente, acho que dá para ficar bastante tempo aqui falando. Eu tenho uma pergunta que é sobre a recepção dos imigrantes. O Cláudio falou com a gente que eles chegam e contam um pouco de sua história. E aí eu fico imaginando assim, porque de tempos em tempos, isso, né, vai acontecendo. Como que se dá esse processo de escuta? Qual o período, em qual momento vocês delimitam, olha, agora a gente vai ouvi-los, né? Porque eu imagino que hoje isso já está tão integrado que não é mais um evento. Eu acho que isso já está dentro da rotina. Chegou alguém diferente, né? Chegou uma matrícula nova, eu vou chamar assim, né? Parar para ouvir essa pessoa. O Cláudio falou com a gente também sobre essas visitas que ele faz. Quando chega, como que é essa recepção? Tá. Então, Regina, eu acho que a gente precisa entender a escola, por isso que eu acho que a formação ela é muito importante, né? A formação em serviço, tem uma pauta de formação, e aí a gente tem que lembrar, né, da nossa querida Luísa Erundina, quando é prefeita de São Paulo, que o que se tem na rede hoje é o que ela instituiu, e apesar de muitos governos, né, autoritários que quiseram implodir o que ela fez, não conseguiu ainda hoje, né? E o Cinesp um pouco, acho que é o reconhecimento dessa luta, né? Então, a gente precisa fazer sim, e aí tem a GEIF, né, que foi instituído lá na época, inclusive que o Paulo Freire era o secretário de Educação. Então, isso é importante, você precisa de uma formação permanente em serviço, e o sistema ele precisa dar condição de formação para os seus educadores também, né, para continuar estudando. Porque assim, eu acho que a gente precisa entender na educação que a gente tem uma coisa que se divide em duas na escola, né? A escola é o lugar, como você e o Marcos falaram, né? É o lugar da instrução e da educação, né? A escola é o lugar de instruir, de trazer conhecimento, de fazer com que as pessoas se apropriem, por exemplo, da compreensão de fazer uso social na língua. Você pega uma garota, por exemplo, lá da escola, que mora num lugar muito simples e que os pais não tiveram acesso à escola, e que ela pode falar informalmente, por exemplo, na casa dela, até no grupo dos amigos, que nós quer, nós não fez, mas ela precisa entender que esse lugar social não é o mesmo em todos os lugares. Então, quando ela vai, por exemplo, para a escola, quando ela vai para um passeio, vai para um museu, ela precisa usar uma linguagem mais formal. Então, esse é um ponto. Então, esse é o lugar da escola, de instruir, de dar conhecimento, de dar instrumentos e dizer, ó, tudo bem, você não vai precisar ficar se fiscalizando, mas presta atenção quando você for em determinado lugar, esse é o uso que se faz. Isso não é uma coisa banal. Por exemplo, se a gente for numa UBS, né, numa unidade básica de saúde, se pegar um adolescente lá que não tem um cuidado, né, com o uso da linguagem,
ela não vai ser tão bem tratada como uma garota que chega lá falando, né, por favor, eu gostaria de ir, porque nós queremos, né, precisamos fazer, e não nós queremos, nós foi. Então, assim, a linguagem ela é uma questão complexa. Então, a escola é o lugar disso. Estou dando só um exemplo da linguagem, que é mais fácil de lidar aqui. Agora, também é o lugar da educação, que é o que a Regina está trazendo, né? Como é que faz isso? Como é que a gente trabalha? Porque a escola é isso, ela precisa também ir para outra dimensão, que é aquele ideal que a escola foi criada. A escola é uma invenção da modernidade, né? E a modernidade ela é o rompimento de um outro modelo de sociedade. Você sai, né, da Idade Média, você vai entrar... É claro que tem as imposições, inclusive, né, questões políticas, mas a escola hoje, da forma que ela é conhecida, massificada, é um projeto da modernidade. Então ela tem essas duas dimensões. E educar é isso. Assim, como é que a gente educa? Você tem que criar espaço desse processo de educação. Então, ensinar, por exemplo, a cidadania na escola é uma dimensão política do processo de educação. Então, como é que é ser bom cidadão? Quando a gente vai trabalhar a cidadania com os estudantes, é respeitar o outro, né, entender a dignidade do outro, aprender a lidar, por exemplo, com as outras pessoas que chegam de outro país, que querem buscar um lugar aqui no Brasil, que elas não têm que ser discriminadas. Isso é um trabalho sobre a cultura que você está incidindo sobre a questão da cidadania, da dignidade. Isso é um trabalho de formação política. Então, isso é educação. Agora, a instrução e a educação não são coisas separadas, elas têm que ser feitas conjuntamente. Certo? Então, como é que se faz? Na prática, nós instituímos. O que a gente viu? Que é difícil um garoto ou uma garota de até 9º ano, que nós somos a escola de ensino fundamental, ter uma participação política como você tem em escolas de ensino médio. Eu fui professor de ensino médio, por exemplo. A disposição dos estudantes de ensino médio, né, ou até mesmo a compreensão para se fazer uma luta no campo político também, além da escolarização, é diferente de uma escola de ensino fundamental. Então, diante desse dilema, que você faz um grêmio ali com os estudantes, depois de 4 meses eles se dissolvem, porque eles não têm essa pegada de como manter aquele trabalho político. Então a gente se perguntou o que fazer, então. Chegamos a uma conclusão. Ao invés de ter um grêmio nesse modelo tradicional que a gente conhece, por que não fazer comitês? Comitês com os estudantes e professores. Então, na escola, nós pensamos o seguinte: quais são os problemas que a gente tem, o que a gente precisa cuidar aqui. Então, surgiram lá algumas indicações. Então, você tem o comitê, por exemplo, do abraço. É esse comitê do abraço que vai fazer hoje a recepção dos imigrantes. Olha o nome, não é à toa que deram esse nome. Né? Comitê do abraço, que é para abraçar mesmo, para acolher. Você tem o comitê de festas, porque quando você trabalha também na escola, de novo, né, educação e instrução. A escola é o lugar da instrução, mas também é o da educação. Você pega um aluno, por exemplo, do 6º ao 9º ano, esse aluno, ele não é uma massa indistinta. Esse aluno, ele tem que ser objetivado. Por exemplo, objetivar esse estudante, ele é menino, menina. Ele é, né, cis ou ele é... Né? Dentro dessa questão de gênero, você tem que ir fazendo também, respeitando essas coisas, né? essas várias fronteiras. Ele tem religião, ele não tem religião, né? Ele quer discutir politicamente. Então, assim, ó, quando você vai objetivar, você vai começando a perceber que esse jovem, ele não é só um aluno, esse aluno são múltiplos alunos ali dentro, e você tem que fazer esse processo de formação. Né? E aí, você tem o comitê da imigração, você tem o comitê do abraço, o comitê de festas, porque a escola também é um lugar de socialização juvenil, que é dentro, de novo, desse processo de educação. Como é que eu considero, por exemplo, uma garota e uma garota de 13 anos, que eles têm que aprender português, matemática, ciência e geografia, mas que também a escola precisa reconhecer de que eles são adolescentes, que têm uma sociabilidade juvenil que vai para dentro da escola. Queira os profissionais ou não, ela vai para dentro da escola. Então, ou a escola aprende a lidar com isso, ou os alunos vão impor. Eu vou dar um exemplo disso. Outro dia, a gente tem os roteiros de manhã. Os estudantes foram dizer o seguinte na escola: professor, a gente faz o roteiro, faz tudo bem, a gente acelera aqui, porque com o roteiro não tem mais tempo comum para todo mundo. Quem faz mais rápido, vai mais rápido, quem tem mais dificuldade vai ter mais apoio. Alguns estudantes, a gente vai rápido, então a gente queria otimizar esse tempo. Depois que a gente acabar de fazer o roteiro, a gente queria ter um grupo de dança. Vamos fazer um grupo de dança entre nós, a gente quer ensaiar. O que eles estão dizendo com isso? É isso.
O aluno, ele não é só aquele cara que vai aprender matemática, ele tem uma sociabilidade juvenil ali que ele quer fazer troca. A escola também é um lugar da amizade, né? Que os portugueses usam um termo que é a pilha, né? A escola é um lugar da pilha. O que é a pilha? É a amizade verdadeira. Cara, é amigo. Então, quando eles vão para a escola, muitos vão com interesse também de só conversar, de se distrair, de contar o que houve no fim de semana. Se a gente não tiver cuidado, a escola também vai degringolar só para isso. Então, você tem que ter um equilíbrio. Por isso que tem que ter essa distinção do que é de fato a instrução, que é educação, cidadania e política para a juventude na escola. Então é aí que a gente começa, faz, e os comitês para nós são essa grande. Então, uma vez a cada 15 dias, a escola inteira para naquele momento. Então, todo aluno ele tem que se filiar a um comitê, não é opcional. Assim, ele pode escolher qual, mas ele vai escolher um comitê. Os professores também vão escolher um comitê e todo mundo vai fazer. Quem é que coordena? Os estudantes, para discutir o que nós temos nos próximos 15 dias. Cada comitê vai discutir e tem um planejamento e os alunos aprendem a fazer planejamento, eles aprendem a administrar melhor o seu próprio cotidiano escolar. Então, por exemplo, o pessoal de festa, de comitê de discussão, por exemplo, ele planeja o ano inteiro. Quais são as discussões que eles querem, os lugares que eles querem ir, o que eles precisam valorizar. Então, assim, quando a escola ela cria mecanismo, ela facilita um pouco o seu trabalho e dá condição para que os alunos se organizem melhor e participem mais. Agora, se a escola também não coordenar, não fizer uma coisa coordenada de abrir espaço e ajudar a fazer, é evidentemente que isso não é muito fácil e não vai acontecer. Muito bom. Não, eu acho que esses projetos são demais, assim, funcionam super bem. As crianças participam de uma forma que eu não via em outras escolas, né? Eu sempre via escolas mais particulares, e aí o pessoal daqui, as minhas alunas daqui, comecei a dar muito... Eu aqui no Sinesp eu estou há muito tempo e em geral dava aula para as aposentadas. Nos últimos tempos tem tido mais o pessoal da ativa. E aí eu comecei a ter contato com a escola hoje. Você falava, não, mas eu faço isso, professor, lá na escola eu faço isso, e tem muito projeto bom. Né? Tem muita coisa boa Tem nessa muita coisa rede, boa. né? Acho que a gente vai ter papos aqui no podcast muito tempo para falar disso, né? Outro projeto que eu queria, Cláudio, que você comentasse um pouco, quando você falava de perceber o outro, perceber o espaço, a escola como essa forma de cidadania, esse projeto que vocês pensaram dos 90 dias antirracistas, como que surgiu, qual foi a ideia, por que fazê-lo? Então, de novo, ideia de professor, né? Porque a escola é isso, é um grande coletivo. A escola não é uma coisa personificada num sujeito, é um grande coletivo. O que diferencia, assim, Marcos, é um princípio que nós temos. Todo projeto ele vai ser acolhido. Pode parecer a ideia mais estapafúrdia, mas a gente vai acolher. O que a gente vai fazer vamos entender melhor o que você está querendo fazer. Então, esse projeto, especificamente, dos 90 dias antirracista, foi a ideia de uma professora que propôs, né? Assim, tudo a gente vai viabilizar. Assim, não tem, vetamos esse projeto. O que acontece, às vezes, é que determinados projetos você precisa preparar com muito cuidado, você precisa ter, né? Então, isso foi uma ideia de uma professora, ela sugeriu, o grupo todo acatou, né? Então, qualquer proposta, ela vai para o grupo que vai desempenhar. Então, assim, o diretor da escola ele não é um censor de dizer o que a escola vai fazer ou não. Qual é o fórum de discussão, nesse caso, por exemplo? São os grupos de formação, né, a GEIF. Então, a professora na GEIF ela vai apresentar o seu projeto, as pessoas vão encarar. O Manto da Paz, por exemplo, é o que aconteceu hoje na escola, né? Está tendo evento, teve de manhã, teve agora à tarde, vai ter à noite, que é um evento dentro do calendário da Unesco. Então, tudo isso é discutido dentro do coletivo dentro da escola. Esses 90 dias antirracista foi de uma professora que propôs, organizou para que houvesse participação coletiva de todo mundo. Então, tudo aquilo que faz é isso. A gente quer mobilizar a escola, né, fazer com que as coisas aconteçam. E eu acho que uma grande coisa que precisa ser valorizada também, que mesmo que seja algo pontual, que a gente tem mania de fazer as coisas muito pontualmente, né? Mesmo aquilo que é pontual, como o Dia da Consciência Negra, por exemplo, que é 20 de novembro, a gente precisa potencializar aquilo e dizer, olha, não precisamos parar no 20 de novembro, nós podemos fazer coisa além do 20 de novembro, mesmo considerando essa data muito importante como referência. E aí a gente se mobiliza e faz. Então temos muitos projetos, né? Temos, por exemplo, com as crianças
da inclusão, né? Eu acho que isso também é importante, que é uma reunião com as famílias, uma reunião mensal com as famílias das crianças com algum tipo de deficiência, fazem parte do projeto de inclusão da escola. Então a gente conversa também com os estudantes da EJA, a gente tem uma coisa chamada que é reunião de articulação. Então, além das encontros de formação da GEF, dos conselhos, a gente tem o que a gente chama de reunião de articulação, que é ouvir os professores, saber o que eles têm, as demandas da escola, e aí a gente vai construindo coletivamente. Mas esse projeto, né, que vai acontecer agora até dezembro, faz parte desse projeto do entendimento de que a escola é um lugar coletivo, de construção coletiva, e que as ideias podem ser valorizadas. Você fez uma menção, eu vou finalizar essa minha intervenção com isso. A escola pública brasileira só está de pé em função do grande esforço dos educadores e educadoras do Brasil. Qualquer lugar do Brasil, não seja norte, sul, nordeste, sudeste, mesmo em São Paulo, que é o estado mais rico da federação, né, com a negligência política que a gente sabe que sofre com a educação, a escola só funciona hoje por força das educadoras, dos educadores, das pessoas que fazem a escola pública, que tem muito mais de engajamento político do que, de fato, dos benefícios da profissão. Muito bom. E aí, Cláudio, acho que chegando, né, caminhando aí para os nossos finalmente, esse pessoal daqui de fora fica falando, acabou. Acho que do que você comentou, falou, explicou pra gente sobre o processo do que a escola vem fazendo nos últimos anos, não é à toa que agora em dezembro, né, no dia 5 de dezembro, a escola recebe da Câmara Municipal de São Paulo a entrega do voto de júbilo, em reconhecimento à dedicação e o empenho da instituição em promocionar uma educação que vai além dos limites convencionais, abraçando a diversidade e promovendo um ambiente de aprendizado enriquecedor para todos os estudantes. Acho que é exatamente isso que vocês fazem, que você mostrou para a gente hoje aqui, muito claramente isso. Vocês merecem não só a entrega desse voto, mas do reconhecimento que tem tido em São Paulo. Isso aqui eu falei da Câmara Municipal de São Paulo, mas no estado, no Brasil, né? Você falando de coisas e internacionalmente também. Então, só posso agradecer você, né? Assim, não só por sua presença aqui, mas pela sua presença na educação da cidade de São Paulo. Para a gente foi uma honra conversar com você aqui. Eu quero agradecer também ao diretor Cláudio, aqui presente com a gente nessa conversa, e trazer, Marcos, na fala do professor, a gente vai percebendo muitas coisas, muita vida, né? Muita humanidade em tudo isso que acontece na escola, em tudo isso que acontece no dia a dia ali, narrado aqui por ele. E eu fico pensando que na figura do diretor de escola, né, como essa figura ela é tão importante, ao mesmo tempo, enquanto ele é a pessoa que precisa estar ali escutando, né, e aqui nessa mesa a gente poder ouvi-lo, né? Então, trazer também aqui em forma de agradecimento esse microfone aberto, né? E convidar também todas as pessoas que chegaram até aqui para ouvir os próximos, para estar sempre conversando com a gente nas outras tantas conversas que as Palavras na Mesa traz para a gente, agradecendo a sua presença, né, e essa conversa tão gostosa e tantos ensinamentos que a gente pôde ouvir aqui hoje, né? Pois é. Aproveitando isso, assim, quem tá vendo aí, principalmente no YouTube, né? Acho que no Spotify também dá, né? Para deixar o recadinho. E tem coisas que tem feito na escola, o que a escola tem mostrado, projetos diferentes. Coloca lá pra gente saber, porque, assim, do Cláudio eu sabia por outros meios, mas tem muita gente que a gente não sabe, de tanto que a prefeitura vem fazendo, né? Que os professores, coordenadores, supervisores, diretores vêm fazendo nas escolas, e às vezes a gente não sabe, a gente quer mostrar aqui nesse espaço. Então escrevam aí, deixem um recadinho pra gente entrar em contato depois e poder fazer novas Palavras na Mesa aqui com isso. Cláudio,
Passamos para você. Bom, Marcos, Maurício, eu que agradeço, Regina também, né? Assim, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Estar aqui no Cinesp, que é o meu sindicato também, né? Sou filiado à Cinesp, eu acho que a gente também tem que ter essa consciência de que a educação também é luta no campo político, você tem que ter, né? Essa vinculação aos sindicatos, valorizar, né? E é isso mesmo, tem muita escola boa, muita experiência boa, viu, Marcos? Como eu disse, depende muito dos profissionais da educação, a força que a educação brasileira tem. Então tem muita experiência boa, muito bonita, né, nesse Brasil afora, inclusive na cidade de São Paulo, né, porque a gente, apesar de todas as dificuldades, ainda é uma rede que a gente tem muito recurso, isso eu reconheço. Né? Assim, a gente consegue ter hoje uma forma de trabalho que não se tinha há muito tempo. E é isso, eu agradeço, né, por poder falar um pouco do trabalho da Escola Espaço de Bitita, que é um trabalho coletivo feito por muitas, né, mãos, muitas cabeças, e que eu sou um mero representante, né, que estou aqui para falar um pouco dessa experiência, mas ela é feita e ela é produzida por muita gente, inclusive pelas mães, pais, estudantes que estão lá conosco. Obrigado. Obrigada a todos e todas. Até a próxima. Até a próxima.